Voltamos de novo com mais uma aula de matemática e o tema de agora, muito polêmico, é equação do segundo grau. E se essa equação já lhe assusta, chega aqui comigo que a gente vai devagarzinho, vamos aprender. A equação do segundo grau se refere ao descritor 26 da matriz do is a s, tá, gente? O que é a equação do segundo grau? É uma equação que possui incógnita com grau 2. Novamente, né, quem assistiu a aula aí da equação do primeiro grau já vai entender o que a gente está falando. Incógnita aqui se refere exatamente à minha letrinha x, tá? Então tem um x aqui, ó, duas vezes, com grau 2. Sempre que eu tô falando de grau, tô falando de expoente, tá? Então tem aqui, ó, o 2. É exatamente esse 2 aqui que se refere à nossa equação do segundo grau. O objetivo é encontrar qual o valor da incógnita que satisfaz a equação. Esse valor é conhecido como solução ou raiz da equação. Novamente, eu tenho que encontrar valores aqui para esse x, tá, gente? E quando eu for somar tudo isso aqui, ó, deu meu zero no final, tá? Então, o objetivo é encontrar o valor do x que no final dê zero. E aí a gente tem duas classificações para a equação do segundo grau. Vamos ver aqui a primeira. A equação do segundo grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero. Aí o que são coeficientes, gente? Qual é o formato mesmo aqui da equação do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quando a gente se refere a coeficientes, a gente está falando exatamente, ó, das nossas letrinhas que acompanham o x, tá? E esse termo aqui que é independente, que é o nosso c. Então, coeficientes são os valores das letras aqui, ó. E aí tá me dizendo o quê? Que são diferentes de zero, tá? Não pode ser zero. Isso quando ela for completa, tá bem? Para ela ser completa, tem que ter todos os termos aqui completos. A equação do segundo grau, classificada como incompleta, a gente tem a completa, a gente tem a incompleta, né, gente? É quando o valor dos coeficientes, lembrando que são os coeficientes A, B e C. Quando os coeficientes B, no caso aqui, e o C, são iguais a zero, tá? Então, voltando aqui, ó. Para ser completa, eu tenho que ter todos os termos aqui, A, B e C, e tudo diferente de zero. Show! Quando eu tenho a incompleta, eu tenho o B ou C igual a zero, tá? O A, gente, ele nunca pode ser zero. O A nunca, never, será zero, tá bem? O B e o C, eles podem sim ser zero, mas o A não. Então, completa e incompleta. Agora, a gente vai aprender aqui, ó, a classificar os nossos coeficientes, tá, gente? Porque aqui, ó, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o valor do x, não é isso? E como que eu vou fazer isso? A gente tem um métodozinho também que eu vou já ensinar a vocês. Só que a parte principal de você conseguir resolver uma equação do segundo grau direitinho, sem ter erros, é você saber quem é quem, tá? Os nossos coeficientes é o A, o B e o C. Se você não souber identificar quem é quem, você já vai errar a sua solução, tá bem? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de ver quem é quem. E é por isso que a gente vai ver agora com cuidado. Eu tenho aqui alguns exemplos, começando aqui pelo primeiro. Então a gente vai ver aqui, ó, quem é os coeficientes A, coeficiente B e coeficiente C, tá? Eu vou só anotar aqui no cantinho a nossa fórmula da equação para a gente ficar sempre, ó, cara crachá. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o nosso A aqui, gente, quem é o A aqui, ó? É quem sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. Então, quem está com x ao quadrado aqui? O nosso 2, tá? Então, o nosso coeficiente A é apenas o 2, tá, gente? É o 2, não é o x, muito menos um expoente 2. Apenas o 2 da frente. Ah, mas eu não tenho 2 na frente, eu tenho 5, então é só o 5. O x não acompanha o coeficiente. O nosso b, aqui no nosso caso, o b, ele está acompanhado só do x, sem nenhum expoente. No nosso caso aqui, ó, dessa equação, não possui o b, tá? É uma equação incompleta. Então, o nosso b, se não tem ninguém, ele é zero. O c, quem é o nosso c aqui, ó? O nosso c é o nosso termo independente, é o termo que não vem nenhum x. E no caso aqui, ó, o menos 4. O sinal sempre acompanha o número, tá, gente? Menos 4. Então, é só a gente decorar aqui, ó. O A, ele sempre tá com expoente 2. O B vai estar com expoente 1 e o C não vai ter expoente nenhum. É como se a gente tá em cima e fosse descendo, ó. Um tá com x ao quadrado, o outro não tá com x ao quadrado, o outro nem x tem. Então, vai diminuindo.
Um é 2, o outro é 1, o outro é 0. Nosso segundo exemplo aqui, eu tenho menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. Não tem ninguém na frente do x, é 0? Não. A gente acabou de ver aqui, ó, no slide passado, que o a, que é o que está acompanhado do x ao quadrado, nunca pode ser 0. Então, se não é 0 e não é nenhum outro número, ele é 1, tá? Então, no caso, nosso a aqui, ó, ele é menos 1, tá? Por quê? Porque o sinal sempre acompanha um número. O nosso b agora. Quem é o nosso b? O nosso b aqui, ó, no caso, é quem está acompanhado só com x sem expoente. Quem está com x aqui? O 3. Precisa colocar o sinal de mais no 3? Não. E o nosso C, ele não aparece aqui. Então, se ele não aparece, ele é 0. E o nosso último item, eu tenho apenas o termo A. E o A aqui, ele é um positivo, tá? E o nosso A é um positivo, ele não tem nenhum sinal na frente. E aí o nosso B vai ser 0 e o nosso C também vai ser 0. Se vocês perceberem, todos esses 3 exemplos são equações incompletas. Por quê? Porque sempre o B ou o C está dando 0, tá? A nossa equação completa nunca vai ser 0. Sempre vai ter um númerozinho aí. Essa nossa primeira aula consiste em quê? Em entender a equação do segundo grau e identificar quem são os coeficientes. Uma das partes importantes também, gente, pra gente conseguir resolver, tá? E na próxima aula eu te espero pra gente aprender como que se resolve. Não perde a parte 2. Beijinhos e tchau, tchau!